Bom dia, nono ano. Olha só, hoje em Geografia nós vamos corrigir as páginas 22, 25, 29, 34 e 35 do capítulo 8, Regionalização da Ásia, ok? Então nós vamos começar aqui nesta página, olha só, e vamos lá. Aqui em cima, regionalize o mapa da Ásia conforme a divisão proposta pela ONU, pintando cada região com uma cor diferente. Elabore uma legenda, pois esse mapa servirá de base para os estudos do capítulo. Então, aqui vocês tinham que fazer, pintar os locais, né, que são hoje, e depois fazer a legenda da Ásia Central, Ásia Meridional e assim por diante. Aqui, olha, se vocês fossem pintar, vocês teriam que pintar aqui no chifre, que seria a 1 e a 2. A 3 e a 4, vocês pegariam aqui na Síria. Depois, vocês pegariam Arábia Saudita, Omã, depois Tailândia, Mianmar, Nepal, Uzbequistão, Turcomenistão, e aqui na ponta de Taiwan e Malásia. Esses seriam os locais que vocês deveriam pintar para ser referente a esses países que estão aqui do lado, que é o Líbano, Palestina, Israel e assim por diante, ok? Qual região da Ásia é formada pelo menor número de países? A Ásia Setentrional, formada pela parte asiática da Rússia. Qual região é formada pelo maior número de países insulares? O Sudeste Asiático. De acordo com seus estudos anteriores sobre a Eurásia, por que uma parte do território da Rússia se localiza na Ásia e a outra na Europa? Então, sob uma perspectiva geológica, o bloco de terras emersas formados pela Europa e pela Ásia é um só, conhecido por Eurásia, ou continente eurasiano. No entanto, como já foi estudado, esse continente pode ser regionalizado em duas partes, Europa e Ásia, seguindo critérios físicos, culturais e históricos. Assim, o território russo é majoritariamente asiático, porém, a maior parte de sua população e seu centro histórico econômico se localizam na Europa. Aqui na página 25, agora, aqui Ásia Meridional, aqui embaixo, com base nos mapas Ásia, divisão regional e Península Indostânica, acima responda às questões propostas. Quantos países compõem a Ásia Meridional e quais são eles? Bom, 9 países: o Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Irã, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. Qual é o maior país em área territorial e o menor? Bom, o maior é a Índia e o menor é Maldivas. Quais países compõem a Ásia Meridional, mas não fazem parte da Península Indostânica? É o Afeganistão e Irã. Qual país da Ásia Meridional é mais familiar para você? Escreva o que conhece sobre esse país com base em filmes, conversas e tudo, etc. Essa parte era para vocês fazerem, vocês deveriam fazer tipo uma pesquisa e escrever no caderno. Então, não era uma coisa, é uma coisa de pesquisa. Então, era só vocês pesquisarem e escrever no caderno, ok? Na página 29, que contrastes é possível identificar entre a primeira e a última da imagem aqui? A primeira imagem é de Singapura e a última é a fábrica de bolos em zona industrial com máquinas tecnológicas modernas. Que contraste é possível identificar entre a primeira e a última imagem? Bom, eu espero que vocês aqui, porque era uma resposta pessoal, porque é uma análise de imagem, que
que vocês compreendam o contraste no modo de vida das populações dos países do Sudeste Asiático. A primeira imagem mostra uma área de agricultura tradicional com ele... Desculpa. Com elementos... Até me perdi aqui onde eu estava. Com elementos naturais, técnicas rudimentares e pessoas vestidas de maneira simples. Já a última retrata uma instalação industrial moderna que impulsiona a economia do segundo setor. Então, aqui a gente vê como se fosse uma feira livre, né? E aí, a última, a gente vê uma parte toda industrializada. Que contraste pode ser observado entre a segunda e a terceira imagem? A segunda imagem, a segunda foto é de Marina Bay, em Singapura, uma cidade grande e moderna, e a terceira mostra Luang Prabang, em Laos, que representa as pequenas cidades ou vilas rurais existentes no interior dos países do Sudeste Asiático. Esclareça, aqui eles mandam a gente mostrar as diferenças de um mundo todo, sobretudo em países e continentes que apresentam economia mais dinâmica, que é o caso aqui da imagem, né, da segunda imagem e da terceira imagem, ok? Agora nós vamos para a página 34. Leia as descrições das 6 regiões da Ásia e escreva o nome de cada uma delas. Região da Ásia formada pelo maior número de países, a Ásia Ocidental. Região formada pelo menor número de países, Ásia Setentrional. C. Região que apresenta alguns países mais pobres da Ásia e do mundo, Ásia Meridional. Região que tem grande desenvolvimento industrial e comercial, Ásia Oriental. Região formada por países que compunham a antiga União Soviética, Ásia Central. Região onde se localizam os novos e os novíssimos tigres asiáticos, Sudeste Asiático. Que países correspondem ao Sudeste Asiático? Como podemos dividi-los do ponto de vista físico-territorial? Bom, no Sudeste Asiático existem países continentais e insulares localizados entre os oceanos Pacíficos e o Índico. A parte continental corresponde às penínsulas Malaya e da Indochina, onde se situa Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Mianmar e Malásia. Os países que compõem a parte insular são Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Filipinas e Timor-Leste. Gente, aqui tá um vento que vocês não fazem ideia. Até o computador tá balançando um pouco. Se a imagem ficar um pouco tremida, vocês já sabem que era o vento que estava aqui. Até meu cabelo molhado tá saindo do lugar. Por que a localização geográfica do Oriente Médio é considerada privilegiada? A localização geográfica do Oriente Médio tem especial importância por 2 motivos. Primeiramente, porque ele está situado na confluência de 3 continentes, Europa, Ásia e África, o que o torna passagem obrigatória para diferentes povos. Esse fator proporcionou grande diversidade étnica à região, conferindo-lhe expressiva riqueza cultural, bem como profundas diferenças ideológicas e religiosas. O segundo motivo é que os maiores produtores mundiais de petróleo se encontram nessa região, principalmente no Golfo Pérsico. Esse fator faz com que o Oriente Médio desempenhe papel geopolítico de grande relevância no cenário internacional. Aqui, porque na página 35, né? Porque a parte asiática da Rússia, localizada na Ásia Setentrional, não consegue se desenvolver no mesmo grau que a parte europeia do país. Bom, a Sibéria, que ocupa a maior parte dessa região, tem baixa população, distribuída em um grande território. A baixa ocupação se deve às barreiras naturais impostas pelo frio, que prejudica o desenvolvimento da economia, e a programas de desenvolvimento pouco efetivos.
Aqui o mapa a seguir classifica os países do mundo em relação ao IDH de 2017. Com base em sua observação, elabore uma análise sobre o nível de desenvolvimento humano das regiões da Ásia. Utilize o mapa Ásia, divisão regional, página 22, para estabelecer as comparações. Esse daqui vocês podem tentar fazer. Se vocês não conseguirem, quando a gente voltar, a gente pode estar revendo isso daqui, porque pelo computador fica muito mais difícil eu poder explicar para vocês sobre isso. Ó, aqui nós vamos para o capítulo 9, né? Ásia, espaço econômico. A Ásia, ela é um continente de contrastes, tanto naturais quanto culturais, sociais e econômicos. Os países asiáticos apresentam níveis e condições de desenvolvimento econômico bem distintos. Existem algumas economias ricas com alto grau de desenvolvimento tecnológico e humano, outras com um produto interno bruto, o PIB, expressivo, mas com baixo nível tecnológico e indicadores sociais desfavoráveis. E países com uma economia incipiente, mais voltada para o setor primário. De acordo com o que você aprendeu até agora, o que podemos dizer sobre os diferentes níveis de desenvolvimento econômico? Aqui, olha, gente, é uma foto, né? Essa imagem é um contraste econômico já. Se vocês verem nessa imagem, ao fundo dela, vocês vão ter vários prédios numa situação muito diferente da que se tem aqui na frente, que parece, é como se fosse uma favela, uma área comunitária como aqui do Brasil. Divide um nível social melhor e um pior na mesma área. Então, aqui vocês podem ver uma situação de miséria, e aqui mais na frente, ao fundo, vocês conseguem ver prédios muito mais elaborados de padrão de classe média, em contraste com a situação muito diferente das pessoas aqui de trás. Aqui, olha, Ásia, características gerais da economia. Nos últimos 30 anos, o aumento da produção industrial com o emprego de menos mão de obra e a expansão de um moderno setor de serviços resultaram em melhora do padrão de vida e de renda per capita dos países asiáticos, como os tigres asiáticos e Israel. A China é outra nação que se destaca como potência econômica, mesmo mantendo a estrutura centralizada do socialismo. O país se abriu ao mercado internacional já na década de 70 e sua economia ela está entre as mais importantes do mundo atualmente. Alguns países asiáticos apresentam uma economia em desenvolvimento, como a Índia, mas tem muitos contrastes internos. Há países ainda voltados para as atividades primárias, como o cultivo do arroz, também chamado de rizicultura, que é a principal atividade agrícola do continente. Esse produto é o mais tradicional da Ásia e o alimento básico da população de muitos países, principalmente os localizados na Ásia Oriental, no sul e no sudeste do continente. O arroz cultivado no continente asiático é responsável pelo abastecimento de cerca de 90% de todo o mercado mundial. A pecuária é outra atividade econômica expressiva na Ásia. A China, por exemplo, é o maior produtor de carne suína do mundo. Aqui na página 37 vocês vê as pessoas ainda em situação bem rudimentar mesmo. É o boi ainda que puxa o arado para a plantação do arroz. E aqui na foto do lado vocês vê um monte de plantação de arroz também. Em geral, o continente asiático é rico em recursos naturais, com destaque para o petróleo, que é base da economia de muitos países. Os principais produtores e exportadores mundiais de petróleo estão no Oriente Médio. A mineração de carvão é outra atividade de destaque na China, no Nordeste da Índia, no Irã, na Turquia e nas regiões central e leste da Sibéria. O solo asiático é rico ainda em ferro, tungstênio e manganês, encontrados na China. Ouro, explorando na Sibéria e no Uzbequistão, e zinco e enxofre no Japão.
Na próxima aula, a gente continua na página 38, ok? Tchau, até daqui a pouco.